Olá, uma boa noite a todos, muita luz e muita paz. Prazer em estar com vocês novamente essa semana. Achei que a gente não ia se encontrar, mas acabou dando. Me entregaram o bote, como disse ali a Ana. Mas na realidade era note. Eu botei o B errado. Que Deus nos abençoe, então. Muito obrigado por aqui estarmos. Vamos fazer a nossa prece inicial, não é? Para a harmonização do nosso encontro. Eu vou ler um trechinho de um... É praticamente uma prece, o nome é Ajuda e Passa. É do Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier, e Espírito Alberto de Oliveira. Para quem não sabe, né, ele é fluminense, nascido em Palmital de Saquarema, 1859, e faleceu em Niterói, 1937. Foi farmacêutico, dedicou-se principalmente ao magistério. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, eu não sabia, aprendi isso com o Chico. Parnassiano de Escol, foi tido como príncipe dos poetas de sua geração. Eu não sou muito da poesia, mas então esse farmacêutico era muito famoso, aí fundador da Academia Brasileira de Letras. Fechem os microfones. Ariana, fecha o microfone. Ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz, como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende, mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça, guarda o anseio do bem que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança, não te aflija a miséria, arrima-te a esperança, seja a bênção de amor a luz do teu destino, que assim seja, graças a Deus. Então, em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo e mestre Jesus, e sempre com a sua autorização, abrimos então a nossa aula de hoje de estudos psicológicos. Hoje a gente encerra mais um livro da coleção psicológica, Plenitude. Vamos ver aí o último capítulo. A gente começou com esse livro em setembro do ano passado. Foi exatamente um ano, aí praticamente 12 meses, né? Aulas às vezes semanais, às vezes quinzenais, o que a gente fica muito contente aí, tá? E para o próximo, também da coleção psicológica, a gente vai tentar dar uma aprofundada um pouquinho mais num livro dela um pouco mais denso de conteúdo. Muito bem explicado, não é? Mas mais denso de conteúdo. A Joana, ela faz uma compilação nessa obra, o nome é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Faz parte da coleção psicológica. Então, aqui ela pega o Evangelho e faz uma leitura dele, não é? Com a psicologia analítica do Jung. Em toda a obra psicológica, obviamente, ela faz isso. Mas aqui, então, ela pega, por exemplo, lá, cada parábola traz cada emoção e defeito e qualidade da gente e mescla, não é? O Evangelho, a doutrina espírita e a psicologia espírita com a psicologia analítica. Então, acredito que vocês vão gostar bastante. Faz muito tempo que eu li, nunca estudei ele, então vou estudar junto com vocês, então. E hoje é bem curto, eu acredito, porque o último capítulo não é muito denso, muito grande, né? Eu vou baixar aqui a apresentação para nós.
Aqui, consegue enxergar aí? Sim, dá para ver, Paulo. Sim. Então tá aí, do livro Plenitude e Libertação do Sofrimento, capítulo final, tá? Vamos dar uma analisada, então, conforme ela nos ensina. Então traz primeiro essa parábola aí do Tiago: irmãos, tomai como exemplo só sofrimento e na paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos felizes aos que sofreram. Tendes ouvido da paciência de Jobe e tendes visto o fim do Senhor, que é cheio de ternura e de compaixão. Aí tem ali Tiago 5, 10, 11. Começa a mentora: diante da infinita gama dos sofrimentos que dilaceram as criaturas, a finalidade da terapia profunda é arrancar-lhes as causas, não é? Eu me lembro que a semana passada eu pedi para vocês pensar numa frase aqui que eu lancei, ou seja, o sofrimento existe para curar o sofrimento. Aqui, mais ou menos, ela repete isso, ó. Ao lado de todo o contributo ético-moral que suaviza o sofrimento e altera-lhe a causalidade, produzindo gêneses, ou seja, saudáveis, não é, para o futuro, sempre a assistência médica, quando se trate de questões na área da saúde física, assim como a assistência das ciências psíquicas no comportamento alienado ou nos conflitos da personalidade, são de relevante valor. Então, a ciência está aí para a gente utilizarmos delas. Precisamos da ciência. Então, assim, a gente acha que está doente ou não está sentindo-se bem, tem que procurar um médico. Se a gente não está bem da emoção, se a gente não está bem da cabeça, como às vezes afirmamos, a gente procura um psicólogo, a gente procura um psiquiatra, se está sentindo que as nossas emoções estão descambando para um descontrole, então sempre é fundamental e de contributo, não é, inalienável, ou seja, para o comportamento humano, de muita relevância, não é, a assistência médica. Ah, mas somos espíritas, então uma coisa não invalida e não exclui a outra. Então, não estou bem, primeiro tu vai no médico, tu vai fazer exame, tu vai consultar, tô com a emoção descontrolada, tu vai no psiquiatra, vai ver se ele vai te recomendar terapia, psicólogo ou psicanálise, enfim, vai ver se tu vai tomar remédio ou não, e complementar, como terapia complementar, tu usa todos os recursos, e deve usar, que a doutrina espírita tem aí ao nosso alcance. Então, a palestra público-doutrinária, a orientação e o atendimento fraterno, o Evangelho do Lar, uma vez por semana, a leitura do Evangelho do Lar e o estudo diariamente, por que não? A água fluidificada, os grupos, enfim, de estudo, de passe denso, de passe da saúde magnético, os grupos de passe harmônico, tudo tu pode usar junto. Além de tudo isso, tem pessoas que ainda usam, não é, como diz a Joana, a quarta escola, não é, de psicologia, que é a terapia transpessoal. Então, a pessoa, às vezes, faz acupuntura, faz reiki, faz shiatsu, faz massagem, enfim, terapia das pedras, dos cones, agora tem aí também a famosa terapia da ayahuasca, enfim, pode. Mas primeira coisa, nunca pode esquecer, é o médico. Então, há uma, não é, ordem de prioridade. Então, se a gente não está bem, não está doente, ou seja, está sentindo-se doente e não tem certeza, está em desequilíbrio emocional, procura o médico. Complementar pode ser todas essas outras que eu falei, ou a doutrina espírita. Seja qual for o tipo de sofrimento, ela afirma, as suas garras produzem chagas de demorado processo degenerativo, que leva, às vezes, à alucinação, ao despautério, ao desequilíbrio, às arbitrariedades, especialmente as pessoas destituídas de resistências morais. Não está mudando a lâmina. Só para mim que não está mudando?
Para mim também não. Para mim também não. Está na inicial, está na tela do livro Plenitude, está na inicial. Não trocou nenhuma vez. Agora sim. Agora deu. Então aqui, vamos repetir. Seja qual for o tipo de sofrimento, as suas garras produzem chagas de demorado processo degenerativo, que leva às vezes à alucinação, ao despautério, às arbitrariedades, especialmente as pessoas destituídas de resistências morais. Por isso que a gente nunca deve julgar, ou seja, qualquer despautério, acesso de loucura, surto e tal, e violência, enfim, do que acontecer com os outros ou daquilo que a gente testemunhar, sendo contra nós ou não. Claro que a gente tem que se preservar, se defender, enfim, mas você não sabe a história da pessoa, não sabe o que ela está passando atualmente, não sabe o que ela passou, não tem o histórico dela de vidas passadas, ou seja, não sabe se é um espírito mais primitivo, mais atrasado. Então, ou seja, quanto menor as resistências morais, aqui ela fala de destituição total, não tem resistência moral nenhuma, mas quanto menor são as resistências morais, até o ponto de não ter, ou seja, quando a pessoa se vê num problema e numa dificuldade muito grande, numa perda, numa tragédia, alguma coisa que não esperava, o que acontece? A pessoa cai, não é? Naturalmente em descontrole, em desequilíbrio, e pode, enfim, trazendo aí para o ditado popular, surtar, por que não? E ser internada, e tentar suicídios, enfim, é esse processo. Então, quanto menor a resistência moral, mais o sofrimento vai cravar, como ela usa ali a analogia, as garras na alma. É um processo de cura? É um processo purgativo e de expiação? É correto que é, mas quanto maior a resistência moral da pessoa, mais ela aguenta. Maior a resistência moral do espírito, não é? Obviamente, então isso tem que ficar bem claro, tá? Normalmente a sua intensidade é captada conforme a sensibilidade de quem o experimenta. Se a gente vai no médico, né, e quando faz lá na consulta inicial da emergência, aquela, como é que se diz, aquela análise inicial lá para ver se tu vai pegar ficha verde, vermelha, amarela, enfim, se tu tá com dor, eles te perguntam, tua dor é de 0 a 10, o que tu dá aí de número, sendo 10 a dor mais potente? Então cada um sente dor de um jeito, sendo dor física ou psicológica, cada um sofre de um jeito. A gente já falei diversas outras vezes aqui também, e outros estudos aí da doutrina espírita e das obras psicológicas da Joana, que às vezes eu estou passando pelo mesmo problema que uma outra pessoa está passando, o mesmo desafio, igual, só que para mim está sendo um terrível sofrimento. E a pessoa não, ela está ali, né? Está chateada, mas está enfrentando, está lutando, está correndo. Então, depende sempre das resistências morais. Então, quanto maior é o processo evolutivo da pessoa, quanto maior ela trabalha a sua resiliência, quanto mais ela se empenha no conhecimento das coisas espirituais para fortalecer a sua fé, quanto mais entendimento ela tiver das leis soberanas, por isso a importância aí, não é? Extraordinária da doutrina espírita, porque a doutrina espírita traz isso, ela diz, essas são as leis e assim as leis funcionam, não é? As leis de causa e efeito. Está lá, parte 3ª do Livro dos Espíritos, eu sempre recomendo. Então, quanto mais conhecimento tu tiver, mais resiliência tu vai ter. Quanto mais evangelizado tu estiver, mais fé tu vai ter. Não, eu estou passando por isso porque não é apenas e simplesmente um karma. Não é, não. É coisa para eu crescer. É para minha evolução. É para eu ainda fortalecer muito mais as minhas resistências morais. Quanto mais a gente se empenha, melhor a gente vai lidar com o sofrimento posteriormente. Isso é lógico para todos, entendeu? Agora, se a pessoa vive lá conforme aquela música do sambista, deixa a vida me levar, a vida leva eu, quando começa as pancadas,
E vai chegar a pancada, vai chegar o tombo, vai chegar o sofrimento, porque o sofrimento tem data e hora marcada para chegar para todo mundo. Vão chegar as perdas, não tenha dúvida, porque assim é a vida humana, faz parte da trajetória humana, dessa vida material, que é muito curta. É uma vida de aprendizado, vai chegar o dia dos nossos resgates, não é? Às vezes a gente nasce com uma prova, pega uma expiação no meio do caminho. Às vezes a gente já nasce com expiações, com muitas dificuldades. Então, assim, mas mesmo as pessoas aí com grandes expiações superam-se no esporte, na inteligência, no trabalho, na carreira, na fé que eles seguem. Temos aí inúmeros exemplos, não é? De pessoas que nasceram com grandes dificuldades emocionais, cognitivas, de mobilidade, enfim, e superam seus enfrentamentos. O que tem de diferente com um que não tem nenhum desses problemas, mas sofre mais? As resistências morais. É isso. E resistência moral não é uma coisa que tu nasce e aquilo ali está em ti por mágica. Não, é uma coisa que você aprende. Então, o sofrimento chegou. Ok, ele chegou. Como é que eu trabalho com ele agora? Não sei, não tenho ideia. Como é que eu vou trabalhar com esse sofrimento? Poxa, então tá na cara. O que tu precisa fazer? Pedir ajuda. Não é? É doença física? Vai no médico. É doença emocional? Vai no psiquiatra. Entendeu? Vai na casa espírita e faz uma orientação. A gente que é espírita, mas tá loja. Não, ok, tá. É mais uma coisa que eu vou ter que enfrentar, eu sei, vou montar um plano de ação aqui, vou fazer isso e aquilo outro. Mas tem coisas que não tem solução. Por exemplo, quando a gente perde alguém, que alguém morreu. Mas quando a gente perde alguém que alguém morreu, foi solucionado. Vocês nunca ouviram falar que problemas insolúveis estão solucionados? Se é insolúvel, então significa que o problema já está solucionado. É uma questão de linguagem. Teremos perdas, teremos enfrentamentos, teremos dores, teremos sofrimentos, porque isso faz parte da vida humana, da vida material. Então, essas coisas a gente não foge. O que a gente tem que empenharmos é no conhecimento, não é, das leis soberanas, da vida futura, do conhecimento espírita, das leis divinas, do evangelho, principalmente, tem coisas que estão muito ao nosso alcance. Está aqui, é mudar um hábito, mudar um pensamento, aí mudar uma ação e transformar um hábito. Tu já tira daí das tuas costas um caminhão de sofrimento, por uma coisa que é só tu fazer assim, foi. Mas é muito difícil. Tá, tudo bem, tudo é difícil. Mas também só falar que é difícil e não fazer nada é a desculpa do preguiçoso, não é? Do indolente. A gente não pode passar assim a vida inteira. Então, há sofrimentos e sofrimentos, mas todos sofrem. Isso que tem que ficar muito e bem claro, tá? Para todos. A recíproca é verdadeira, consagrando os heróis das resistências quase inacreditáveis sob o jugo dos terríveis acúlios, ou seja, espinhos cravados nos tecidos da alma. O sofrimento está muito relacionado com o processo espiritual. Vou repetir aquela frase, né? O sofrimento vem para curar o sofrimento. Também o sofrimento está aí porque ele está fazendo parte como ferramenta da justiça divina para a evolução dos espíritos que estão em um mundo de provas e expiações. Sem sofrimento, a gente não aprende. Aí a pergunta que fica aqui no final dessa obra é: já aprendemos isso? Está bem computada e bem digerida essa lição? Realmente está lá impregnada essa lição? Sem sofrimento, a gente não vai. Se está tudo bem, se está tudo feliz, se está tudo bom, se está tudo risonho, é só alegria, não tem evolução. Por quê? Porque a gente fica indolente, a gente se atrasa, a gente ama as nossas zonas de conforto, a gente não gosta de problema, a gente não gosta de ter dor. Então, o sofrimento e as dores são mecanismos da justiça divina para acelerar a evolução e o crescimento de espíritos da nossa categoria em um mundo de provas e expiações. Mas não é uma coisa fórceps. A gente tem também, conta com o nosso livre-arbítrio relativo.
Como eu falei, muita coisa, causas atuais das aflições. Está lá no Evangelho. Puxa, causas atuais das aflições eu posso mudar. Elas são atuais, eu tenho consciência. Não são causas anteriores que eu não tenho consciência. As atuais eu tenho. Estou sofrendo por isso. E aí a pergunta que fica é, por que está sofrendo ainda por isso? Tem que mudar o pensamento, mudar a ação e aí transformar o hábito. Aí, no mínimo, as causas atuais das aflições, que às vezes são muito maiores, cessam. E você vai tendo resiliência. Mas nunca esquecer isso. O sofrimento está muito relacionado com o processo espiritual. E por quê? Porque a gente precisa dele. Sem ele, a gente não ia. Ok? Estão entendendo aí, tranquilo? A ampla sensibilidade faculta-lhe maior profundidade emocional, não é? Então, assim, o espinho vem e deixa a gente sensível, né? Quando tu tá doente, quando tu tá com dor, quando tu tem uma perda, tu fica triste, te deprime, o que que acontece? A gente não fica mais sensível? A gente não fica mais meditativo? Então, porque, olha aí, o resultado da dor e do sofrimento. Então, se eu fico mais sensível, eu penso mais. Eu medito mais no que eu estou fazendo e no que eu tenho que mudar. Então, faculta maior profundidade emocional, que responde pelas angústias e desagregações interiores, sem queixumes nem acusações. O padecente silencia a dor e deixa-se estraçalhar, nesse caso, não é? Interiormente, e em especial quando tomba nas aflições morais, ó, causas anteriores e atuais das aflições misturadas, derivadas da traição, da injustiça, da crueldade, do abandono, do isolamento, da violência, eu acrescento, das perdas, eu acrescento. Não é? Então, assim, quanto menor a resistência moral, mais difícil passar por isso. Por essas aflições morais. Ah, estava casado, me largaram, me traíram. A injustiça. Quantas pessoas falam? Esses dias eu estava falando, foi muito engraçado. Tá? Era uma coisa lá do meu trabalho, tá? E uma mocinha lá teve um problema, e a mãe dela pediu lá para falar com o coordenador, que no caso sou eu, né? E uma moça bem nova também, né? A menina tinha, sei lá, 19, 20 anos. Mas ela é uma jovem senhora, deve ter tido a filha mais jovem que eu, né? E aí ela começou, pois é, porque a fulana tá muito sofrida, tá muito triste, porque aconteceu isso, mas não houve injustiça nenhuma da empresa lá e do trabalho, era uma coisa de escala e tal, né? E jamais eu ia deixar de forma deliberada alguém sofrer nem pode, por lei, né, uma injustiça, alguma coisa. Ela veio bem chorosa e já, pois é, e tal. E aí, o carimbo aquele da religião. Porque a gente é muito religioso e tal, a nossa família, tal. Aí eu já vi que era evangélico, né? Sem nenhum julgamento, absolutamente, nenhuma crítica a qualquer religião. E aí eu fui escutando, deixei ela falar, desabafar. E aí, daqui a pouco, ela me fez uma pergunta assim, né? O senhor não acha, então, seu Paulo, com tudo isso que eu falei, que ela não está sofrendo uma grande injustiça? E aí eu disse para ela assim, dona fulana, deixa eu lhe responder isso lhe fazendo uma outra pergunta. A senhora me afirmou agora há pouco que vocês são muito religiosos, vocês têm bastante fé em Deus, né? Ah, sim, a gente tem. Então me diz assim, se a senhora acredita realmente em Deus e toda a sua família, a senhora acredita então em injustiça? Porque é paradoxal, não é? Eu acredito que ela não entendeu. Ela não tinha essa capacidade de entender a minha pergunta e não me respondeu. Mas é paradoxal. Então, se eu tenho lá uma doutrina religiosa que eu sigo,
e ela fortalece a minha fé, acreditando que Deus está comigo e Deus protege a mim e a minha família, mas sendo Deus o ser mais superior e mais supremo aí dessas todas religiões cristãs que temos, ortodoxas, católicas ou evangélicas, se tu acredita em Deus, mas também acredita e reclama em injustiça, você está caindo num paradoxo de comportamento. Então, se eu tenho uma fé tão grande em Deus, não existe injustiça, acontece aquilo que precisa acontecer. Não é? Então, na realidade, o que falta para as pessoas é isso, não é? Falta conhecimento para elas primeiro fortalecerem. Não adianta eu ter uma fé sem eu ampliar também os meus conhecimentos, porque só a minha fé vai fazer que eu caia nesses paradoxos. Será uma fé ignorante, o contrário daquilo que Kardec nos traz. Não é uma fé que deveria ser uma fé raciocinada. Como que eu vou, não é, adquirir e depois multiplicar, que é o meu caso, por exemplo, o que eu faço hoje com vocês e nas exposições e nas aulas em escola básica? Como que eu vou, não é, fortalecer a minha fé em Deus se eu não adquirir a fé raciocinada? A fé raciocinada é pela razão. Fé pela razão é pelo estudo, é pela busca de conhecimento, para eu não cair nesse tipo de armadilha. Eu acredito em Deus, mas assim, não faça mal para minha família. Por que não? Eu acredito em Deus, mas assim, não seja injusto comigo, não me trate mal. Por que não? Se tu acredita em Deus, e Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e eu vivo num mundo de provas e expiações, que eu sofro causas anteriores das aflições, que é a lei do karma, e as causas atuais, que são derivadas das minhas ações, pensamentos e hábitos de agora. Então não existe injustiça. Não existe maldade. Existe aquele que faz o mal a desconhecimento dele dessas leis. Por isso ele faz o mal. Mas o que me acontece, na realidade, deveria ter acontecido como foi para o meu crescimento, mesmo que eu não tenha escolhido. Então, vejam, é o que ela diz ali, ó, em especial, o sofrimento dilacera nessas questões. Então, tá tudo bem. Estou vivendo a vida, deixa-me levar, a vida leva eu. Primeiro desses desafios aqui, ou perdas, a gente tomba já em lamentação, em reclamação, sente a nossa fé enfraquecida, tem vontade de largar tudo, de trocar, e as pessoas ficam pulando, né? De galho em galho em religiões. Vou ali, não resolveu o meu problema, vou para outra. Aí não resolveu o meu problema também, aquele processo imediatista. Isso não funciona. Não vai nos levar, obviamente e absolutamente, a nenhum lugar. E segue a mentora, tá? Se possuem fé religiosa, raciocinada, e transferem o testemunho para o futuro espiritual, suportam melhor as lâminas cortantes, ó, com equilíbrio, logrando vencer a conjuntura, superando-se e saindo da crise com amadurecimento e paz. As enfermidades de larga duração aformoseiam-se-lhes o caráter e dão-lhes maior cota de amor aos sentimentos que transbordam de ternura. Aqui ela praticamente falando aí dos pacientes terminais. Então, afirmando de novo, né? O sofrimento está no mundo para acabar com o sofrimento. Agora, olha a importância da fé religiosa, mas não só uma fé religiosa ignorante, sem conhecimento, não é? Isso não. Eu falei agora. Vocês querem ver uma coisa? Falando na questão do evangelho, né? Então, tem muitas pessoas assim. Eu tenho um amigo esses dias também, um amigo meu de bastante tempo aí que eu trabalhei com ele. Ele é um pouco mais velho que eu, uns 10 anos. Eu estou agora com 53, ele está com 63. E aí ele disse assim para mim: Paulo, ele tem fé, né, católica, ele é católico e tal, vai em missa e tudo, ele é esposa, ele tem um filho, mas não é aquela coisa de fanatismo. E olha que interessante, ele me disse assim: Paulo, tu sabe que se a gente pega ali, eu acho que eu já li umas 2 vezes toda a Bíblia católica, toda.
E, cara, eu disse assim para ele, é mesmo, fulano, é? E o que que tu achou, velho, dessas duas leituras? Porque eu também já li, tá? O que que tu achou? E eu fiquei muito surpreso, não é? Porque ninguém nunca tinha me falado isso. Ele disse assim, Paulo, tu sabe que assim, como é diferente, né, cara? O Velho Testamento é uma coisa, assim, e é de difícil entendimento, muitas vezes, e depois, quando chega no Novo Testamento, lá nos Atos dos Apóstolos, os evangelistas, o mais difícil, claro, lá, para a gente interpretar, porque é muito alegórico também, é o Apocalipse de João e tal. Mas como é mais fácil, né, a história, e aí, ou seja, eu penso igual, eu sempre pensei igual, até falei isso na nossa aula de sábado, lá para quem me escutou. Se a gente pega a Bíblia como ela é formatada hoje, a nossa Bíblia católica, tá? Pensem assim, eu vou dar o mesmo exemplo lá que eu dei sábado na aula. 2 livros, tá? O Senhor dos Anéis, que é um livro de ficção lá dos Gollum, dos orques e não sei o quê, e o Livro Vermelho, do Carl Gustav Jung, não é? E assim, tu pega o Senhor dos Anéis, chama de Velho Testamento agora, e pega o livro do Jung, o Livro Vermelho, Carl Gustav Jung, e chama de Novo Testamento. Compila os dois, imprime e vende como Bíblia. Então, assim, tu começa a ler aquilo, é o Senhor dos Anéis. Tu vai ler ali, ó, a criatura Gollum, né, os reinos, as guerras. É mito puro. Histórias contadas de inúmeros, milhares e centenas de milhares de personagens, não é? E fantasmas, e escravidão, e guerras, e morticínios, enfim, algumas coisas boas também. E aí depois tu vai lá, termina de ler aquilo, vai para o Novo Testamento, que é o Livro Vermelho do Carl Gustav. Isso não é a mesma obra, tá? Eles só estão compilados, colados na mesma obra e que chamaram de Bíblia. É só uma analogia que eu estou fazendo, para vocês entenderem o que eu estou tentando expor lá, segundo esse relato do meu amigo, que ele me perguntou isso da Bíblia. E aí tu começa a ler o Novo Testamento, tu começa a ler o Livro Vermelho do Carl Gustav Jung, que é um livro científico, psicológico, tem a espinha dorsal da psicologia analítica. É a obra da psicologia analítica acadêmica, mostrada e ensinadas nas universidades de todo o mundo hoje. Então, como que tu vai ter duas coisas tão diferentes e tão distintas na mesma obra? Na mesma obra. Então, assim, tu pega essa Bíblia louca aí que eu tentei criar e tu começa, por exemplo, a criticar, não é? A fazer uma leitura crítica de uma e da outra, tu vai ver assim, puxa, ali o Livro Vermelho do Jung é muito claro. Tive alguma dificuldade ali numa terminologia mais científica e psicológica, mas entendi claramente o que ele quis falar, da estrutura da psique, da sombra, do inconsciente, não é? Dos arquétipos, que são os símbolos. Está muito direito e muito claro. E a outra parte ali, que do Senhor dos Anéis, que é pura mitologia, eu interpreto da forma que eu quiser. Entenderam? Então, essa é a loucura, por exemplo, de um livro que dizem que é sagrado. E também para a gente fazer a comparação com a doutrina espírita. Então, todo o edifício da doutrina espírita, ele é muito claro. Ele começa muito claro, ele é psicológico, ele é científico e ele é filosófico, é experimental. Não tem mitologia ali, naquele processo, naquelas obras de Allan Kardec. O Evangelho do Cristo, ele é muito claro. Vejam que no Evangelho está lá, o Cristo, ele foi bem generalista. Ele é categórico, por exemplo, perdoe para você ser perdoado. Tu vê, ele generaliza no Novo Testamento, no Evangelho do Novo Testamento. Perdoe para você ser perdoado, para que Deus lhe perdoe. Ele não diz, perdoe com exceção de. Não existe isso. Ele manda perdoar tudo. Outra, não julgueis para não ser julgados.
totalmente generalista também. Não julgueis nada, absolutamente nada, nenhum ato, nenhuma palavra, para não ser julgados. Não está escrito lá, não julgueis para não ser julgados, com exceção de. Não existe isso. Então, quem quer realmente fortalecer a sua fé e aprender a crescer em caráter, em moral e adquirir resistências morais, o Evangelho do Cristo é o guia máximo e maior de conduta da humanidade. É o único. Então tá ali, tu tem que fazer tal coisa. Agora, se tu quiser interpretar a tua maneira, então tu pega o Velho Testamento. Ali tu cria o que tu quiser. Entendeu? Então lá no Velho Testamento, eu posso apedrejar a mulher ou matar ela se ela me trair. Tá lá no Velho Testamento. A escravidão tá lá no Velho Testamento, não é crime. Não é? Se eu for prejudicado por alguém, tá lá nas leis de Moisés. Eu posso me vingar da pessoa até a 5ª geração, dependendo do crime. Por exemplo, um crime de assassinato e morticínio. Eu posso me vingar até a 5ª geração daquele que causou um assassinato ou um morticínio para alguém da minha família. Então eu interpreto a minha maneira, o meu bel prazer. Então isso fortalece as nossas resistências morais e a nossa fé? É claro que não. Porque além de ser completamente ignorante, no sentido de não ser científico e filosófico, são relatos esparsos de, daqui a pouco, centenas de autores e de tempos e lugares diferentes. Tá ali, claramente. Agora, tu pega o Evangelho do Cristo, ele é claro. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o Cristo já tinha falado, né? Mestre, perguntaram lá o doutor da lei, qual é a lei? A maior. Qual é a lei maior? O que está no Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eis o primeiro mandamento. E o segundo, que eu vou lhes dizer, amar ao próximo como a si mesmo. E ele termina, aí está toda a lei e os profetas. Ele falou para o sacerdote. Quando ele diz isso, aí nesses 2 mandamentos, que eles são genéricos, eles não têm exceções. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não fala ao próximo como a si mesmo e o teu próximo é o fulano de tal. O teu próximo é a tua família com o seu... Não. O próximo é o próximo. É qualquer um. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo sobre a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. O que ele fez, e por isso ele foi condenado e crucificado e pregado na cruz, aí está toda a lei e os profetas. Ele leva a ruína, ou seja, ele martela, destrói o quê? O código de leis mosaicas. O Velho Testamento. Ele não falou que destruiu, mas foi o que ele fez. O que eles estudavam? O que eles pregavam? Que não tinham leis civis na época, não existiam. Eram as leis judaicas. O que eram as leis judaicas? As leis de Moisés. O Velho Testamento, os profetas, o livro dos reis. Então veio Cristo. Perguntaram para ele, o sacerdote, qual é a maior lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, eis o primeiro mandamento. E vou lhes dar o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Ele matou a lei deles. E morreu por isso. Não se enganem. A partir daí que ele deve ter sido mais odiado. Até então era um cara que estava ali, quem sabe, perdido. Eu estou viajando aqui na maionese, tentando criar um cenário aqui com vocês, curando um e outro ali, mas não acomodava ninguém. Agora, quando ele afirma isso, aí ele incomodava, aí ele começou a incomodar. Então é nesse sentido, aonde eu interpreto ao meu bel prazer, eu não vou mudar para melhor, porque aí eu adapto, não é? Os meus defeitos, as minhas idiosincrasias, as minhas dificuldades morais, os meus maus hábitos,
aquilo que eu quero para eu continuar exercendo o comportamento e o pensamento que eu exerço. É muito mais fácil. Então, o que a gente quer? Melhor, o que a gente precisa? Do evangelho na sua essência. Por isso que a terceira revelação é o evangelho redivivo na sua pulcritude. Ou seja, o resgate da essência espiritual daquele evangelho do Cristo dos tempos apostólicos. E não esse que foi todo mal interpretado, não é pela Igreja Católica Apostólica Romana, e agora de novo pelas igrejas evangélicas, na sua grande maioria, não é? Eu acho que a Igreja Católica de hoje já deu um grande salto, ela está muito mais próxima do Cristo hoje, pelo que eu interpreto aí dos últimos papas, desde João Paulo II, depois o Ratzinger, o alemão, e agora o Papa Francisco. A Igreja Católica está muito mais no Novo Testamento e no Evangelho do Cristo, já aceitando muitas coisas e perdoando muitas coisas que ela não fazia antigamente, lá dos anos 70 para trás, até a sua história medieval, quando ela, na sua maioria, divulgava e interpretava ao seu bel prazer, porque ela estava vinculada a reinos, a impérios, a dinheiro, a poderes, a propriedades, o Velho Testamento. Então, a Igreja Católica, eu já consigo ver isso, que eu estudo muito essa parte, então, ela já está muito mais próxima, não foi só a doutrina espírita que reviu aí, trouxe a essência espiritual do Evangelho do Cristo dos tempos apostólicos, mas a Igreja Católica, que tem todo esse material e tem a interpretação correta, desde João Paulo II já está muito mais próxima disso, e hoje, infelizmente, chegou todas essas evangélicas e neopentecostais que eles pregam o Velho Testamento e interpretam ao seu bel prazer e querem dinheiro e querem vender indulgências novamente, como acontecia na Idade Média, e, ou seja, Deus e Jesus viram comércio. Tá? Não é uma crítica direta e expressiva sobre esse tipo de filosofia, porque tem também, ou seja, o evangelismo neopentecostal decente e que não faz isso, mas infelizmente não é o que a gente vê hoje na sua grande maioria. Eles estão em governos, eles estão em política, eles estão arrecadando, eles estão enriquecendo, eles estão em carros de luxo, em iates e não sei o quê, não é? E fugiram, né? Ou voltaram, não é? São esses espíritos que renasceram lá naquele tempo das indulgências para resgatar agora, mas infelizmente não estão conseguindo. Então não vou fugir do tema, vamos em frente. Quando atingem aqueles que estagiam em faixas menos evolutivas, ó, as enfermidades brutalizam-nos e asselvajam-lhes as bases dos sentimentos que se desenvolviam noutra direção benéfica. O espiritismo, em razão da sua complexa estrutura cultural, científica, moral e religiosa, é a doutrina capaz de equacionar o sofrimento, liberando as suas vítimas. Não tem outra. Não tem outra. Então, quem passa por um grande trauma e uma grande perda, não é? Quem mais vai explicar melhor para ele é a doutrina espírita. É o espiritismo. Olha, é assim. Aconteceu por isso. Mas você não está sozinho. Você não é um desgraçado. Você não foi abandonado pela justiça divina. Aconteceu porque tinha que acontecer. Então, mas eu preciso aprender por mim mesmo, convencer-me de todo esse processo. Entenderam? Carl Gustav Jung foi possivelmente quem melhor penetrou a realidade do sofrimento, depois de Buda. Preocupação propondo a sua elucidação e cura. Enquanto a preocupação geral na época se baseava nos resultados físicos, no bem-estar emocional, sobre a angulação médica, ele recorreu a 2 métodos para encontrar-lhe a gênese, a origem e a solução, os sonhos e a imaginação, ou seja, intuição. Quando ela fala aqui que Jung procurou esses 2 métodos,
ou seja, trabalhar com os seus pacientes, os seus sonhos e a sua imaginação, o processo intuitivo, ele já começou a trabalhar naquela época, sem saber, mas sabendo, obviamente, né, que era um espírito que preparou-se para isso, o que a gente está começando a trabalhar agora, a partir dos anos 90, estudando a nossa terceira inteligência, que é a inteligência espiritual, que é a intuição, a mediunidade, os sonhos, a imaginação criativa. A gente fala hoje de meditação. Jung foi o primeiro que, na psicologia, trouxe a meditação com o nome de imaginação criativa. Então, entre para dentro, feche os seus olhos e imagine-se, não é? Dentro da situação que você deseja. Uma cura, alguma conquista, uma meta que você precisa e quer adquirir. Tudo que a gente faz hoje, que a neurociência traz, Jung colocou na psicologia analítica como imaginação criativa. Era um homem muito à frente aí, né, do seu tempo. Embora reconhecesse que toda a generalidade peca por insuficiência de recursos para o atendimento, desde que cada caso é específico e exige uma linguagem terapêutica especial, adotava os dois comportamentos como método eficaz para os resultados saudáveis. Então, a imaginação, a intuição e os sonhos, novamente. E ele trabalhava muito. E, ao mesmo tempo, recomendava o apoio religioso, portador de excelentes contribuições para a cura da alma, na qual se cediam todas as causas do sofrimento. Não o apoio religioso da religião tradicional específica, mas da fé. Que fé? Na fé de algo maior que o paciente acreditasse em Deus, numa luz, numa entidade suprema, num anjo da guarda. A fé, a individualização e a marcha na direção do luminoso, constituíram-lhe valiosos mecanismos terapêuticos para os problemas dos pacientes que o buscavam. Então, hoje a gente tem terapia da luz, terapia dos mantras, terapia espírita, terapia holística. Isso começou lá, basicamente, em Jung. Jung deu um salto para a quarta escola de psicologia, ou que é a psicologia transpessoal, ou a medicina na terapia, né, holística. Tá? Então, ele foi, novamente repetindo, um cara bastante à frente do seu tempo. O sofrimento tem vigência transitória. Não é? Ele faz parte da nossa vida, mas ele tem um tempo de duração. Ah, sim, professor, ele tem um tempo de duração. Quando eu morrer, é verdade. Quando morrer, acabou o sofrimento. Eu já contei para vocês, mas eu conto de novo, a gente tem aí colegas novos. Então, uma vez eu escutando uma mensagem do Divaldo, ele estava falando sobre a autobiografia dele, não é? E aí ele disse que era bem jovem, ele tinha 20 e poucos anos, ele e o amigo dele lá da Mansão do Caminho, já desencarnado, Nilson, os dois bem meninos, e já metido com doutrina espírita, ele via os espíritas, deve ter visto o filme dele, mas isso não apareceu no filme. Aí ele disse que era muito comum, né, o espírita na época era também o médico holístico de família, né? Como antigamente a gente tinha os médicos de família, naquela época não tinha centro espírita, eles nem tinham fundado ainda o centro espírita lá em Salvador, não eram reuniões de espíritas que faziam nas casas daqueles que eram, como é que se diz, tinham uma afinidade com as obras de Kardec e tal, alguma mediunidade ostensiva, eram reuniões particulares. Até o Chico Xavier aqui, no século XX, foi assim. Depois ele criou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Grupo Meimei, futuramente em Uberaba, bem mais tarde, na década de 50 para 60, a União Espírita Mineira, enfim, isso era de muito pouco tempo. Então, naquela época, ele dizia aqueles muito meninos, as pessoas, tu pode ir lá em casa e tal, dar um passe. Então, eles saíam depois do trabalho e iam nas casas dar um passe. Aí uma senhora lá, muito desesperada, chama ele, né, para dar um passe no marido que estava desenganado. E ele, a família, ele tinha filho pequeno, estava sofrendo muito. Ele foi lá, então entrou no quarto, deu um passe e tal, e a mulher e as crianças na volta do leito, o homem muito sofrido ali na cama, né?
Ele deu o passe, então, e ele disse que o sofrimento deles, da família, da esposa e das crianças, era tão grande que ele ficou muito condoído e se emocionou também. Também começou a chorar com eles, compartilhou, né, do sofrimento. E aí, daqui a pouco, ele viu o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra apareceu já, Dr. Bezerra de Menezes. Ele nem sabia quem era. Depois que ele foi saber, muitos anos depois, que era o Dr. Bezerra, mas viu que era um médico. E aí ele perguntou, né, para o espírito, a família não estava participando do diálogo, mas, doutora, poxa, esse paciente ele está tão mal, tão debilitado, não é? O que dá para a gente fazer por ele? Né? Olha a esposa, os filhos sofrendo, né? Que coisa triste. E o doutor Bezerra falou para ele, fica tranquilo, filho, vai passar, ele vai melhorar. E aí ele ficou muito contente, parou de chorar, não falou mais nada. E ele, ou seja, levianamente, ele disse na palestra, não sou eu que estou dizendo, e ele dizia, eu muito jovem, levianamente, falei para a esposa, olha, a senhora não se preocupe, tá? Parece que a situação é grave, mas assim, ele vai melhorar. E a esposa também e os filhos ficaram muito contentes. E olha, amanhã eu volto aqui, na mesma hora, à noite, final de tarde, para a gente continuar a terapia, né, de afluidoterapia, e dar o passe no paciente. Foi embora, né? Outro dia acordou, foi trabalhar e tal, saiu, fazer a peregrinação dos passes, lá ele e o companheiro, ele chegou na casa, ele já achou estranho, muita gente na casa e tal. Aí, fulana, não, tá aí. Tava na sala, aquela época também o velório era dentro das casas, não é? Então fazia os velórios nas casas, depois o defunto era carregado para o cemitério local, isso era a Feira de Santana, e na Bahia. E ele ficou muito espantado, que estava viúva de preto, as crianças chorando na volta e o homem tinha morrido. Enfim, aconteceu o que tinha que acontecer. E ele ficou chocado com aquilo, né? E ficou chocado. E aí, daqui a pouco, apareceu novamente, lá no velório, o doutor Bezerra, e ele, doutor me disse que o paciente ia melhorar, que ia ficar tudo bem. Ele, não, mas o paciente melhorou, e ficou tudo bem, ele morreu. Então, extraordinário o ensinamento, né, que ele já ganhou jovem. Então, quando dizem assim, mas estou sofrendo tanto, né, esse sofrimento só vai acabar quando morrer. Pois é, se quando tu morrer e desencarnar, realmente o sofrimento vai acabar. Agora, se não morrer, se morrer e ficar pegado, não desencarnar, e nem assim o sofrimento acaba. Então, aquele ali estava doente purgando em processo de expiação. Então, ele morreu e desencarnou. Parou de sofrer, mas quanto tempo, não é? A gente tem ainda para aprender e conseguir assimilar, não é? Esses ensinamentos. Então, o sofrimento ele tem vigência transitória, por ser efeito do desequilíbrio da energia. Tudo é energia. A gente desequilibra a energia pelo pensamento e pelas ações e fica doente. Que direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se. Quando a gente aprender a colocar nossa energia em fazer o bem e amar a todos e perdoar a todos e não julgar, não é? E ajudar a todos, então a energia deixa de desarticular-se e desarticular os nossos tecidos celulares, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral, que a todos no mundo está reservada pelo Pai Criador. Então, meninos e meninas, essa aí é o grande ensinamento, não é, da mentora nessa obra Plenitude. Ela afirma, nascemos condenados à plenitude. Pode ficar mais fácil se a gente estudar, se a gente criar resistências morais, se a gente for atrás, se a gente fortalecer a nossa fé, se a gente ler e aplicar o evangelho, se a gente doar-se para o bem dos outros, se nós amarmos e não julgarmos a todos, se nós amarmos o próximo como a nós mesmos, a todos, não só a nossa família, tudo melhora e tudo fica mais fácil. Mas se a gente não fizer nada disso, absolutamente nada, também não tem problema nenhum,
que as leis divinas são perfeitas e soberanas, aí o sofrimento vai ficar muito mais recrudescido e aí vai curar a gente na bala, no chicote, no cadinho, no espinho. Então, assim, ou vai por bem ou vai a fórceps, tá certo? Então, cansei hoje. Terminamos a nossa obra Plenitude, tá bem? Semana que vem, se tudo der certo e dará, começamos a nova, Psicologia Espírita à luz da psicologia profunda. Tomara que vocês gostem, acredito que vocês vão gostar, e deixo aberto aí agora para comentários de todos vocês. Pode falar, Ana. Paulo, eu tenho para mim, assim, desses aprendizados todos que a gente tem, os estudos que nós temos, a sociedade espírita que contribuem muito, muito, aquela dívida de gratidão para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Mas o que hoje me conforta com todo esse conhecimento que nós temos, que ainda é muito pouco do que a gente tem que aprender para evoluir, é que tudo passa. A gente, no momento que está vivendo o sofrimento, a gente acha que que não é merecedor, que nós ficamos muito desgastados. Mas sempre surge um aprendizado daquilo. Primeiro, para tu não repetir, né, exatamente aquilo, porque até as nossas emoções nos levam a algumas reações que nos trazem o sofrimento depois. Não estou falando em doenças, né? Mas o que conforta hoje é que realmente tudo passa e depois vem Deus e esfrega na cara da gente, tu sofreu à toa, porque tudo passa. Me lembrou do Chico lá da frase do Emmanuel, que o Emmanuel mandou botar na caminha dele, na guarda, que muitas vezes o Chico era humano, né? Ele, não pensem assim, eu li muitas biografias, ele reclamava, ele chorava, ele tinha surtos, ele se revoltava, ele brigava, ele se lamentava, ele achava que ia desencarnar e pedir ajuda para os espíritos para receber ele. Às vezes tem um endeusamento, assim, ele foi um extraordinário médium, mas, acima de tudo, um ser humano. Então, uma vez lá, o Kardec, não, acho que o Emmanuel, meio que sem paciência, falou, escreve uma frase aí, cola na guarda da tua cama aí de madeirinha, e isso também passa. E aí, isso está lá até hoje, lá no museu, em Pedro Leopoldo, lá tem a casinha lá antiga dele, que hoje foi feita museu. Quando vocês forem em Minas e quiserem ir lá visitar, tá lá a caminha lá escrito lá, e isso também passa lá com letras já gastas. É o que a Ana falou, tudo passa e isso também passa. O sofrimento, ele tem tempo, não é? Se a gente conseguir aquele sofrimento que não é aceito ou é mal aceito quando ele vem, que a gente se revolta, que culpa os outros, culpa a família, culpa a divindade e tal, aí tem que ter muito cuidado, porque aí o sofrimento, ele não está fazendo efeito, ele não está sendo suficiente, e aí as coisas vão piorar e muito, e daqui a pouco a gente perde até uma existência aí de luta, porque não aceitou uma mudança brusca, e as mudanças bruscas às vezes acontecem, e às vezes são, não é, pequenos embates que a gente vai ter diariamente até tu ficar velho lá com quase 100 anos e desencarnar velhinho. Seria o ideal, não sei, é que nem todos vão conseguir isso. Essa que é a verdade, mas é isso aí mesmo. Quem mais? É isso? Então tá, quem fecha aí a prece para nós hoje? Quem se habilita a falar uma palavrinha aí de conforto, de amor, de agradecimento para Joana? Vamos lá. Quem se habilita? A Nádia fez semana passada. Adriana, quer orar aí para nós, Adriana?
Tá aí, Adriana Ferreira Majewski. Fugiu, sem vergonha. Teane, quer orar para nós aí? Oi, tô aqui. Tá aí, vamos orar? Tô aqui. Pode ser. É que eu Então tava tá, ali com a faz aí do mãe, aí teu eu fico com coração, a câmera pra desligada. gente acabar a aula. Tá ok. Agradecemos por estarmos novamente, né, nessa aula, para aprendermos que o sofrimento um dia passa, e que se a gente está passando, é porque a gente está devendo alguma coisa, né? E agradeço, assim, a todos nós que estamos aqui, né, para aprender, e todos os ensinamentos. Era isso. Que Que assim Deus, seja. Então, que assim seja. que assim seja. Então, muito obrigado a Deus, a Jesus. Agradecemos de todo o nosso coração para o Divaldo, para a Joana, agradecido aos mentores espirituais desse grupo de trabalho, vinculados ao Grupo Espírita Amigos da Espiritualidade, aos mentores nossos, aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Né? A gente está engatinhando, mas a gente está aprendendo, a gente está esforçando, e esse grupo aqui também é uma família nossa, né? Que conforta a todos. Eu acho que vocês todos aí aprenderam a amar o estudo comigo. E isso é muito bom, assim, me deixa muito feliz de estar com vocês nesses encontros, né? Então, que a gente sempre mantenha a nossa fé e a nossa vontade de estudar. Muito obrigado, beijo no coração. Depois eu mando a aula aí gravada, tá? Fiquem com Deus e até a semana que vem. Muito bom ver vocês. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite.
Tá.